nós encontramos a verdadeira história da Páscoa na Palavra de Deus. Os hebreus viviam uma verdadeira prisão como escravos no Egito, até o dia em que Deus tirou dali. Esse é o significado da Páscoa. Páscoa é saída. Jesus, o Filho de Deus, disse: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é um outro tipo de prisão, na qual todos se encontram, já que, como diz na Bíblia, todos os pecados estão separados da glória de Deus. Imagina a alegria daqueles ex-escravos hebreus saindo para essa nova terra. Há também uma alegria muito grande no coração daquele que tem seus pecados perdoados. A Páscoa é um momento de festejar com alegria o que Jesus fez em favor do pecador. Não estou falando da alegria de ganhar o hambúrguer de chocolate. Trata-se de uma alegria muito maior, a de saber que você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e tem seu nome escrito no céu. Jesus foi até a morte e morte de cruz. Seu corpo foi colocado em uma sepultura. Jesus experimentou a morte em lugar dos pecadores, em nosso lugar. No dia da saída dos hebreus, eles não tiveram a dor da morte em suas casas, por causa do sangue de um cordeiro nas costas. Jesus, o Cordeiro de Deus, experimentou a morte para que todo aquele que nele crê não fique afastado de Deus. Deus libertou os hebreus do Egito de uma maneira extraordinária. No dia da saída, ou seja, da Páscoa, aconteceu uma grande tragédia. Foram mortos todos os filhos primogênitos do Egito. Foi um tremendo final do poder de Deus. Depois da 10ª praga, Faraó não pôde resistir. Ele ficou sabendo que na casa dos hebreus não tinha acontecido nenhuma morte, pois cada família tinha sacrificado o cordeiro e colocado o sangue por cima das portas de suas casas. Esse cordeiro inocente livrou os hebreus do castigo da morte. A Bíblia comparou a morte de Jesus com a morte do cordeiro lá no Egito. Vamos ler juntos esse versículo? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. A saída dos hebreus da prisão no Egito foi por causa da obediência deles, cumprindo exatamente o que Deus tinha ordenado. Jesus foi o exemplo perfeito da obediência, pois sendo ele Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e conhecido com a figura humana. Se humilhou sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ao terceiro dia após a morte de Jesus, bem cedinho, algumas mulheres foram ao sepulcro, muito preocupadas de como removeriam a grande pedra da entrada do túmulo. Mas houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra, assentou-se sobre ela e disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Jesus viveu de novo, Jesus venceu a morte, ressuscitou, não precisamos mais ser escravo do pecado, porque Jesus pagou o preço da nossa libertação e triunfou sobre a morte. A Páscoa volta para essas duas maravilhas. No passado, os hebreus foram libertos da escravidão do Egito. No presente, quem crê em Jesus Cristo é liberto da escravidão do pecado e salvo eternamente. É nessa época que pensamos sobre a Páscoa. Eu acho delicioso comer ovos de chocolate, porque eu amo chocolate. Porém, essa história de coelho botar ovo não dá pra aceitar, né, gente? Isso não existe. E muita gente que sabe que a Páscoa verdadeira é a libertação que Deus dá. Muitos sabem que a importância é a experiência de seus pecados perdoados. Você já teve essa experiência? Quer saber como ter? Bom, primeiro admita que você é um pecador e arrependa-se
de todos os seus pecados e creia no que a Bíblia diz sobre Jesus e o aceite como seu Salvador. E Ele fará de você uma nova pessoa. Deus libertou o povo hebreu porque tinha uma grande aliança com aquele povo. O amor de Deus com aqueles que estavam sendo escravizados sempre foi muito real. A saída deles do Egito foi uma grande prova de amor, da mesma maneira que Deus quer libertar todos que vivem a escravidão do pecado. Sim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, pela fé em Cristo. Este é o real significado da paz. Experimente a liberdade e ser feito um filho de Deus.